Jesus seja com cada um de vocês. Como é bom estar diante do Senhor. Vamos orar juntos agora e pedir a Ele que abra o nosso entendimento para que compreendamos adequadamente a palavra que será pregada hoje. Oremos. Ó Senhor, estamos diante da Tua presença e somos gratos porque o Teu Espírito Santo age em nossos corações, não só dos irmãos e irmãs que estão presentes nesse culto aqui na rua Joaquim Távora, mas também daqueles irmãos e irmãs que acompanham, que cultuam o Teu nome por meio da tecnologia, à distância. Pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que a Tua palavra ganhe o significado certo em nosso coração, que o Senhor fale conosco, que sejamos transformados por meio da exposição da Tua santa palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês podem se sentar. Eu quero cumprimentar também os irmãos e irmãs que estão distantes agora, acompanhando esse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês onde estão. E hoje nós tivemos a oportunidade já de ouvir a pregação da palavra de Deus no culto da manhã, aqueles que acompanharam. O pastor Darcy iniciou uma série já há algumas semanas, e na noite de hoje eu pretendo continuar falando dentro do mesmo tema que o pastor tem abordado, que são conselhos de Deus para uma vida abençoada. Conselhos de Deus para uma vida abençoada. E para que a gente então consiga visualizar alguns desses conselhos de Deus, eu os convido a abrirem na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o 9. Primeira de Pedro 5, do 5 ao 9, está escrito assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa leitura nos conduz a alguns conselhos que eu gostaria de destacar, conselhos que podem ser adotados como muito saudáveis, muito bons, muito práticos para uma vida abençoada. E eu quero destacar nesses versículos 4 conselhos que Pedro, movido pelo Espírito Santo, deixou registrado. Nesses 4 conselhos, nós podemos ser profundamente impactados e edificados, de modo que nossa vida pode ser fortemente abençoada por Deus. Lembrando que, olhando esses versículos, eu posso e vou destacar aqui uma frase que resume bem a ideia que Pedro nos transmite quando escreveu esse texto. Em linhas gerais, Pedro está nos dizendo que numa vida abençoada, humildade e vigilância não são ignoradas. Não se pode ignorar a humildade, a vigilância, se queremos de fato ter uma vida abençoada, como propõe o apóstolo Pedro, como propõe ele nos versículos que nós lemos. E eu vou pedir às crianças agora
as crianças que estão assistindo em casa, acompanhando o culto, e as crianças que estão aqui no ambiente, que pegaram lápis e papel, eu vou pedir que vocês façam um desenho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Qual é o desenho? Eu vou pedir que vocês coloquem nessa folha várias pessoas idosas aqui da igreja, ou da sua família. Eu sei que as crianças que estão aqui agora não podem contemplar muitos irmãos idosos, porque nós temos as restrições por conta do cuidado com a saúde, a Covid-19 e tudo mais. Mas você pode se lembrar agora de queridos irmãos, irmãs idosos aqui da nossa igreja, ou da sua família, e assim desenhe alguns deles, e desenhe você mesmo, olhando para esses idosos com aquele olhar muito carinhoso, de muito respeito. Imagine que eles são pessoas que de fato merecem todo o respeito. Então você vai desenhar vários deles que você se lembrar, coloque nessa folha e desenhe você mesmo, olhando para eles com muito carinho, com muito respeito. E aí depois, se puder, peça ao seu pai, à sua mãe, alguém da sua casa para postar lá nas redes sociais. E aqueles que estão aqui hoje, na saída eu gostaria muito de ver esses desenhos que foram feitos pelas nossas crianças. Mas, pois bem, quando eu olho aqui o versículo 5, de cara eu já posso destacar um conselho que é imprescindível a uma vida abençoada. E o conselho é simples: seja humilde. Veja, no versículo 5, rogo igualmente aos jovens. Ele está falando aqui inicialmente, aqueles que têm uma idade não avançada, estes têm uma tendência de olhar para os mais velhos, que precisa ser às vezes questionada. E Pedro, sabendo disso, então inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aos jovens: sejam submissos aos que são mais velhos. E então ele amplia a sua visão acerca de humildade, e ele diz o seguinte: outros sim, no trato de uns com os outros. Agora ele amplia, não é só os jovens que devem ser humildes e respeitarem os mais velhos, mas ele engloba todas as pessoas de todas as faixas etárias, dizendo: olha, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Notemos que então o que Pedro nos convoca é exatamente que devemos ter uma postura, um estilo de vida de humildade. Aquele olhar para o outro, inicialmente ele se refere ao relacionamento de jovens com os mais velhos, mas depois ele amplia, falando que todas as pessoas, de todas as idades, devem se relacionar com uma postura de humildade. A humildade é uma virtude muito ignorada por algumas pessoas. É muito comum vermos alguns conversando com um olhar altivo, como se fossem superior aos outros. Isso acontece no trabalho, acontece numa fila de banco, acontece em qualquer ambiente. É muito comum vermos pessoas que não demonstram aquele respeito que o outro merece. Lembrando que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, portanto existe uma dignidade intrínseca em cada um de nós. Cada um tem uma dignidade especial. Não estamos falando de dignidade que diz respeito à salvação, mas de traços de Deus que aparecem em nós como pessoas criadas à imagem dele. Portanto, todo ser humano, desde a criança até o mais idoso, todos nós temos uma dignidade e devemos respeitar uns aos outros, olhar o outro, não com superioridade, mas como alguém que é tão importante quanto nós próprios. Não é humilde, inclusive nem se deixa ensinar pelos outros. A postura de alguém que não tem humildade numa medida razoável é de sequer aprender com os outros. Geralmente querem sempre falar, querem sempre ter a razão, querem sempre impor as suas opiniões.
raramente param para ouvir, geralmente não têm bons ouvidos, porque não estão preocupados com o outro, eles querem apenas se expressar e dominar o espaço diante de si. Na verdade, o humilde é exatamente o contrário disso. Ele olha para os outros e aprende com as crianças, aprende com adolescentes, com jovens, aprende com aqueles jovens mais adultos, aprende com pessoas um pouco mais maduras, com pessoas idosas, netos aprendem com os avós, avós aprendem com os netos, pais e filhos olham uns para os outros com aquele olhar de ensinabilidade, com o coração aberto para ouvir, para aprender um com o outro. O humilde, ele procura valorizar o outro, ele reconhece a imagem de Deus no outro. Agora, a pessoa que é orgulhosa, ela valoriza tanto a sua própria capacidade, que às vezes menospreza a sabedoria dos outros, e até chega a menosprezar a sabedoria de Deus, questiona até a própria Escritura, como se fossem mais sábios do que o próprio Deus que inspirou a sua palavra. E não tem como negar que a ausência de humildade é um reflexo de orgulho, um orgulho que está dentro do coração, é um tipo de pecado, que deve ser confessado e abandonado. Pedro reconhece isso, por isso que ele nos convoca a um estilo de vida de humildade. Olhemos uns para com os outros com humildade. Os mais velhos aqui inicialmente poderiam ser os presbíteros da igreja lá de então, ou como a palavra presbíteros pode também significar uma pessoa idosa, ou às vezes um líder, ele pode estar se referindo inicialmente ao relacionamento com líderes, ou até mesmo no relacionamento com pessoas mais velhas. Mas quando ele amplia o seu raciocínio, ele convoca cada pessoa de cada faixa etária a ter um estilo de vida de humildade. Inclusive ele faz questão de dizer que Deus se opõe à soberba, Deus se opõe ao orgulho. Paulo tinha uma visão semelhante. No capítulo 4, versículo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu dizendo: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Paulo está questionando aqueles que têm uma postura de soberba, dizendo: olha, o que você tem porque recebeu, Deus graciosamente te deu. É habilidade intelectual, não é mérito seu, é mérito de Deus. É habilidade profissional, você é um grande profissional na sua área, é mérito de Deus que graciosamente te habilitou. É a habilidade de conversar com pessoas, de liderar pessoas, foi Deus que te deu essa habilidade. É a habilidade para cantar, para servir em alguma outra área que flui, que acontece com muito sucesso. Lembre-se, é Deus que é a fonte de todo bem, é dele que vem qualquer habilidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que se orgulha, está se orgulhando do que de fato não tem, porque não tem por mérito próprio, está fazendo cortesia com o chapéu dos outros, como diz o velho ditado. Na verdade, tudo o que temos e que somos foi o Senhor que nos deu. Eu gosto de um autor chamado James Gray, e há uma frase dele que eu vou citar aqui para vocês agora, que reflete bem esse raciocínio. James Gray disse o seguinte: exclua-se a vanglória, derrube-se o orgulho, sou apenas um pecador salvo pela graça. Fantástico, não? Exclua-se a vanglória, derrube-se o orgulho, sou apenas um pecador salvo pela graça. Portanto, não é à toa que Pedro nos convoca a um estilo de vida de humildade, e afirma que Deus resiste àqueles que se comportam de modo diferente. Então você quer a bênção de Deus na sua vida? Quer que Deus esteja do seu lado e não como o seu oponente?
Então haja com humildade, dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, com colegas de trabalho, aqui na igreja, no pequeno grupo, nos seus relacionamentos, porque Deus tem aversão à soberba. Deus tem aversão à soberba, o orgulho, são pecados que precisam de arrependimento, de abandono, de confissão ao Senhor. E Pedro ainda enfatiza no versículo 6, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus. Deus resiste aos soberbos. Então é nosso dever nos submetermos à autoridade do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha, eu anotei aqui, quero fazer um exercício espiritual com vocês agora. Eu anotei aqui algumas características dos indivíduos que não são humildes. Vou pedir para você fazer uma autoavaliação. Eu vou ler essas características, preste atenção e pense se você está realmente tendo uma postura de humildade, conforme Pedro recomenda aqui. Olha, a pessoa que não é humilde, o orgulhoso, o soberbo, ele focaliza as falhas dos outros, tem dificuldade de enxergar as suas, vive se justificando, tem espírito altamente crítico, acha que só ele sabe fazer. Aliás, ele se sente o melhor, o mais hábil, o mais inteligente, o melhor professor, o melhor cantor, o melhor profissional. Ele é o melhor de todos, ele é o máximo. Ele é independente, tem espírito autossuficiente, exerce o controle, impondo suas opiniões, geralmente deseja ser servido e tem pouca disposição em servir. Ele fica magoado quando o outro é promovido e ele é deixado de lado, confia no quanto já sabe, no seu próprio entendimento, costuma manter distância das pessoas, porque se misturar muito pode denegrir a sua imagem. Ele é rápido em culpar os outros, é inacessível, acaba impondo barreiras para que outros não se aproximem, fica na defensiva quando é criticado. Ele gosta muito daquela frase: você não sabe com quem está falando. Já ouviu essa frase? O orgulhoso encontra dificuldade em compartilhar suas necessidades espirituais com os outros. Quando há conflito com alguém, ele espera que o outro venha pedir perdão. Tem dificuldade em dizer assim: eu estava errado, me perdoe. Com muita frequência ele costuma se comparar com os outros. Está cego para a verdadeira condição do seu coração. E enquanto eu leio essa lista aqui agora, nesse momento, o orgulhoso está pensando e apontando outra pessoa. É um exercício para a gente pensar, se queremos de fato a bênção de Deus na nossa vida, devemos agir com uma humildade, porque Deus resiste à soberba. Deus tem aversão a pessoas que endurecem, que levantam o seu peito e se acham superiores aos demais. Deus nos quer como pessoas submissas uns aos outros e debaixo da autoridade dele. Agora, o segundo conselho que eu encontro, eu posso reler aqui o versículo 6 e junto o versículo 7. Antes, Pedro nos convoca a uma vida de humildade nos relacionamentos horizontais. Agora no versículo 6, ele nos convoca a uma postura de humildade no relacionamento vertical, relacionamento com Deus. Humilhai-vos. Portanto, o segundo conselho também é simples, seja dependente de Deus. Veja, humilhai-vos debaixo da poderosa mão dele, para que ele ao seu tempo vos exalte. É ele que exalta, é ele que traz a saída da crise, é ele que pode colocar a luz no fim do túnel das experiências difíceis que a gente vive. É Deus que pode intervir na vida de um filho rebelde, na vida de um parente que está envolvido com o alcoolismo, com as drogas. É o Senhor que pode intervir na nossa própria vida e tirar a angústia, arrancar a falta de esperança e encher-nos de esperança. É o Senhor que faz. Agora entendamos que Ele tem o seu próprio calendário.
ele tem o seu próprio relógio. O horário de Deus nem sempre é o mesmo horário do meu relógio. Os projetos de Deus nem sempre estão alinhados com os meus projetos. O tempo de Deus nem sempre é o meu tempo, nem sempre tem uma sincronia com aquilo que eu estou desejando. Mas quando eu me humilho, quando eu reconheço que é o Senhor que faz, quando eu dependo de verdade dEle, então Ele no seu tempo, dentro do seu projeto, de acordo com o seu calendário, Ele nos tira da crise, Ele nos exalta, conforme o texto fala para nós. Seja dependente de Deus. Esse é um conselho imprescindível para aqueles que querem ter uma vida abençoada. E Pedro completa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É surpreendente olhar para Deus como aquele que cuida de mim. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Ele se importa tanto que enviou seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele se importa tanto que Ele está envolvido em cada experiência da nossa vida. Eu preciso ter essa consciência quando a ansiedade bater na porta do meu coração. Pedro está ensinando que a autossuficiência inibe a ação de Deus, mas a dependência dEle move as suas mãos. Quando eu me enxergo como autossuficiente, como alguém que pode resolver todas as coisas, que tem os recursos necessários, que conhece as pessoas certas, que sabe como entrar e sair, quando eu me enxergo como alguém que não depende de Deus, eu estou impedindo o fluir das bênçãos de Deus na minha vida. Mas quando eu reconheço, quando eu me humilho debaixo da potente mão do Senhor, quando eu reconheço que tudo vem dEle, e eu me lanço a Ele, eu derramo. Quando Pedro diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, ele está dizendo, vá orar, conte para Deus o que está se passando no seu coração, derrame-se diante dEle, deixe Ele saber por seus lábios, por meio da sua oração, embora Ele já saiba porque Ele é onisciente, mas Ele faz questão de que você diga para Ele onde está doendo, o porquê está doendo. Conte para Ele as suas frustrações, os sonhos que não se realizavam e que você sabe que jamais se realizarão. Conte para Ele projetos que você tem. Aprendamos a nos derramar diante do Senhor, a abrir o coração diante dEle e falar, Senhor, eu estou aqui, eu dependo do Senhor, e o que o Senhor fizer está bem feito. Pedro está nos ensinando a baixarmos a guarda diante de Deus e dizer, Senhor, eu me rendo, não vou fazer como Jacó, que ficou lutando com o anjo o tempo todo. Chegou uma hora que o anjo teve que tocar a coxa de Jacó e ele perdeu as suas habilidades e tem que parar a luta. Na verdade, Deus quer que a gente se renda de todo o coração, que a gente se derrame diante dEle, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida. Deus sabe exatamente o número do seu CPF, sabe o número do seu RG, sabe qual o número da sua zona eleitoral onde você vota, sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Deus sabe exatamente como são as suas impressões digitais, sabe o seu nome. Deus não se relaciona só com a massa, Ele se relaciona com indivíduos, Ele cuida de nós. Por isso que temos a garantia de que podemos nos colocar diante dEle em total dependência. É preciso entender que de nós mesmos, com nossas próprias forças e estratégias, não conseguiremos resolver os nossos próprios problemas. Jesus falou, quem de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem? Temos que assumir então uma postura de dependência. E o que é essa atitude de dependência, senão deixar que Deus haja do jeito dEle, na hora dEle, como Ele quer fazer de verdade. Isso é fé, é se lançar nos braços do Senhor, dizendo, o que o Senhor fizer está bem feito.
Se for do jeito que eu quero, eu vou te exaltar, Senhor. E se não for do jeito que eu quero, eu te exaltarei do mesmo jeito. Essa é uma postura de dependência, de confiança. E essa atitude dá o start, o pontapé inicial para a solução ou para a saída de uma crise qualquer. Temos que lembrar que Deus é o único ser em todo o universo que é autossuficiente. Deus não depende de nada e de ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é infinito em todos os seus atributos. Ele tem todas as perfeições, não dá nem para a gente descrever como Ele é, porque nos falta palavras para dizer. Mas o ser humano é incompleto. E essa nossa incompletude só se resolve em Deus. Essa incompletude, que faz parte da nossa própria natureza, acaba por nos impulsionar para o Senhor, a buscá-lo. Quantas pessoas, quando chegam no fundo do poço, quando esgotam todas as suas forças, todos os seus recursos, então lá, decidem render-se ao Senhor, lançar sobre Ele toda a ansiedade. Nessa hora, eles reconhecem que é o Senhor que faz, é o Senhor que pode resolver a situação. De modo que, quando há esse reconhecimento dessa incompletude, a gente descobre que não dá para viver sem Deus. Sem Ele eu sou incompleto. Sem Ele a gente não se completa. Por isso que quando Jesus fez um discurso pesado aos seus discípulos, muita gente começou a ir embora. Só ficaram os 12. E Pedro então, o que escreveu essa carta, se levantou e disse: mestre, estão indo embora. Aí Jesus fala: vocês querem ir também? Podem ir. E Pedro então fala: para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. É só em Jesus que a gente encontra a paz verdadeira. É só em Jesus que há sentido para a vida. Fora dele, a vida é um enfado. A vida não tem propósito. Mas em Jesus tudo faz sentido. Nós nos completamos nele. Isso é tão interessante que estudos antropológicos comprovam que em todos os grupos encontrados até hoje, de tribos, de povos não estudados, em todos esses encontra-se algum tipo de religiosidade. Por quê? Ainda que não conheçam o Deus verdadeiro, que é revelado pelas Escrituras, desenvolve algum tipo de religiosidade. Por quê? Porque é uma busca interior. O homem não é completo, a gente só se completa em Deus. Portanto, admitir diante do Senhor que não somos autossuficientes, que não somos completos, dá início ao processo de saída de uma crise qualquer. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Deus só trabalha com aqueles que o buscam, porque os autossuficientes acham que não precisam dele. Deus trabalha com aqueles que realmente vão a Ele. E quando a gente não vai ao Senhor lançar a nossa ansiedade, quando a gente não vai dizer para Deus onde está doendo e o que é que estamos pensando, estamos, em outras palavras, dando um sinal de autossuficiência. Eu não preciso dele, eu vou resolver. Levamos no piloto automático, mas o que Pedro está dizendo é: não leve no piloto automático, vá ao Senhor. Deus quer que nos destituamos de tudo que é medíocre, de tudo que é humano, e reconheçamos nossa total dependência dele. Deus nos quer desse jeito. Na experiência diária, meus irmãos, sentimos pressão de todos os lados, e isso nos torna vulneráveis diante da ansiedade. Há uma forte pressão do progresso mundial, da globalização, pressão por meio dos programas de televisão, por meio das redes sociais, por meio de amigos, familiares. Somos pressionados todos os dias, e em nossa mente acaba sendo introjetada a ideia de que eu preciso ter tudo bom, do bom e do melhor, e planejamos uma vida,
e elaboramos metas, e quando percebemos que as coisas não estão acontecendo, então nessa hora a ansiedade bate a porta do coração, enche a nossa cabeça dizendo: você precisa ter um emprego estável, um carro novo, bonito, uma casa grande, confortável, um casamento sólido, você precisa ter uma carreira progressiva, precisa ter filhos maravilhosos, ter uma velhice digna, você precisa cuidar, ter a sua aparência, você precisa ser bonito para os outros que te veem na rua ou em qualquer lugar. Dizem o tempo todo como devemos ser, como devemos agir, é uma pressão o tempo todo, e muita gente não está sabendo lidar com essa pressão, muita gente não está sabendo lidar com as frustrações, com a culpa, muita gente não está sabendo lidar com sonhos que parecem que nunca se realizarão, além de dizer que existe o medo de que não vamos conseguir o que precisamos, e se conseguirmos, não conseguiremos manter. Como é difícil lidar com a ansiedade, com o sofrimento, e tudo ainda fica mais complicado num momento como esse de pandemia, onde ouvimos notícias de tantas pessoas morrendo, outras sofrendo. Tudo fica complicado quando a morte parece estar se aproximando, ou quando surge um acidente grave, ou coisa qualquer. Mas meus irmãos, independentemente do problema, independentemente da dor, Pedro está dizendo, movido pelo Espírito Santo: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, derrame-se diante dele. Essa é uma estratégia muito eficaz de lutar contra esse inimigo que invade a vida de muita gente no nosso tempo. E Deus é cheio de métodos sábios, Deus tem métodos eficientes, e é tolice alimentarmos a ansiedade. A ansiedade não leva a lugar nenhum, ela na verdade traz uma diversidade de problemas, acaba deixando o indivíduo incapaz de agir, perturba a mente, tira o sono, traz dor de cabeça, pode até causar envelhecimento precoce, enfim, traz doenças, tira a lucidez da pessoa de fazer escolhas sábias. A ansiedade tira a beleza de muita gente que podia estar tão bem, mas sucumbiram diante das pressões internas e externas. Ela faz realmente o indivíduo afundar, se debatendo, quando na verdade o indivíduo poderia flutuar pela fé. Quando lançamos diante do Senhor todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, estamos de fato dizendo: eu dependo e confio no Senhor, Ele fará o que é melhor. Então a gente consegue dormir, a gente consegue fazer escolhas com lucidez, a gente consegue ter uma vida mais tranquila. Em algumas ocasiões, precisamos fazer o exercício de olhar para nós próprios e reafirmar para nós mesmos que a palavra de Deus permanece para sempre, que Deus é o Deus de promessas, e o que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumpre. Eu preciso lembrar a mim mesmo de vez em quando estou diante de um beco aparentemente sem saída, que Deus é Deus. Aliás, essa é uma das verdades teológicas mais profundas, mas que nós tendemos a esquecer quando a dor bate na nossa porta. Mas eu não posso me esquecer, eu preciso olhar para mim mesmo e lembrar-me: Deus é Deus. A palavra diz que o Senhor não me abandona, então Ele não me abandona. A palavra diz que Cristo estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não preciso alimentar a ansiedade, eu posso simplesmente me derramar diante do Senhor. Nas horas de ansiedade e sofrimento, o conselho é: dependa do Senhor. O primeiro conselho foi: seja humilde. O segundo: seja dependente de Deus. E o terceiro, nos versículos 8 e 9, simples como os primeiros, a receita é caseira:
é fácil. Não esqueça que há uma batalha espiritual. Veja os versículos 8 e 9, Pedro fala um pouco dessa batalha de sede sóbrios e vigilantes. Nós não estamos num parque de diversões aqui nesse mundo, a gente não está de férias. Aliás, eu estou voltando de férias hoje, e o pastor Darcy daqui a alguns dias vai ter férias também. Pastor Bruno está entrando de férias, e alguns irmãos estão de férias, outros estão saindo das férias, mas são férias de algumas atividades. Mas no mundo espiritual, a gente nunca tem férias, todos os dias, inclusive quando você está de férias no seu trabalho, a batalha continua. É preciso vigilância constante. Jesus tantas vezes disse: vigiai e orai. Paulo disse: quem está em pé, cuide para que não caia. É preciso vigilância o tempo todo, sejam sóbrios. A pessoa que não é sóbria é aquela que perdeu o juízo, como alguém que toma bebida alcoólica em excesso e perde o reflexo, começa a falar coisas sem sentido, perde a noção do ambiente ao redor, de espaço, de tempo. Pedro está dizendo: não seja um bêbado nessa batalha espiritual, seja sóbrio e seja sempre acordado, atento, porque o diabo não descansa nessa guerra, porque a nossa própria velha natureza não para de lutar contra nós nessa guerra. E ele diz: sejam sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O papel do diabo é matar, roubar e destruir. O papel do diabo é tirar as belas cores que o Evangelho traz para a nossa vida. É claro que o diabo não pode tirar a nossa salvação, porque ela foi dada graciosamente por Deus, ela é eterna. Mas o diabo pode tirar algumas cores da nossa vida, de modo que a gente perca algumas oportunidades, algumas experiências boas que poderíamos ter. O diabo, o tempo todo, e a figura que Pedro usa é a do leão. Quando eu era criança, eu morava aqui na zona norte de São Paulo, na região de Vila Maria, e na frente da minha casa tinha uma praça bem grande, e de vez em quando vinha um circo, armavam o circo lá na frente da praça e ficavam uns dias ali. E eu me lembro que uma vez um desses circos trouxe um leão. Agora eu não sei se isso é permitido, acho que nem é permitido mais, mas o circo trouxe um leão, e o leão ficava na jaula, no espaço do lado de fora da tenda do circo. E como criança, a gente ia lá perto do leão e ficava olhando, e de vez em quando o leão ficava meio nervoso, começava a andar dentro da jaula, e começava a fazer aquele barulho bem forte, assustador. E essa é a figura que Pedro fala, diz: olha, o diabo é como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, o tempo todo. Enquanto a gente dorme, depois que a gente acorda, o nosso adversário continua lutando contra nós. E a ordem de Pedro é: resistam ao diabo, firmes na fé. Não abra mão dos seus valores espirituais, não abra mão da sua fé em Jesus, do que Jesus ensinou por meio da sua palavra, do que os apóstolos ensinaram por meio da sua palavra. Não abra mão do que você crê, resista ao diabo firme na fé, certos. E eu vou parar por aqui porque eu quero ir para o quarto conselho, mas pense aqui comigo. Existem dois extremos, e os dois são perigosos. Um extremo é ignorar a ação do diabo. Algumas pessoas, inclusive os chamados teólogos liberais, alguns deles chegam a dizer que o diabo não existe. É um extremo dizer: o diabo não existe, e se ele existe, ele não interfere em nada. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: o diabo existe, e ele atua o tempo todo, procurando derrubar,
devorar os fiéis. O outro extremo, tão perigoso quanto esse, é jogar tudo na conta do diabo, é dizer que tudo é o diabo. Tomamos uma decisão errada, foi o diabo. Cometemos um pecado, ofendemos alguém, foi o diabo. Desculpa, não foi eu, foi o diabo. Não assumimos a nossa responsabilidade, jogamos tudo na conta do diabo. Não é isso que Pedro está dizendo. O diabo não vai determinar as nossas escolhas. Ele pode influenciar, pode provocar, pode criar situações, pode armar emboscadas, mas Pedro está dizendo que se eu resisto firme na fé, não é ele, não é o diabo que irá determinar o resultado. Eu posso resistir com a graça de Deus na minha vida. Portanto, o diabo existe, nem tudo é ele que faz, mas ele age, e a gente precisa estar sempre pronto para vencer em oração, vencer por meio do estudo minucioso da palavra, por meio dos relacionamentos, os exercícios espirituais, frequência na igreja, seja aqui no culto presencial, se você pode, se não pode, acompanhe de casa, mas faça esse exercício espiritual de estar junto com os outros crentes. Nós não estamos de férias, não estamos na Disney, a gente está nesse mundo, esse mundo é um campo de batalha. Todos os dias os adversários de Deus, o diabo e seus demônios, lutam contra nós. E agora nós temos um último conselho, que aparece no versículo 9, no final do versículo 9, que é: evite a autocomiseração. A autocomiseração pode também ser chamada de autocompaixão, autopiedade, síndrome de vítima. Olha o versículo 9: resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Gente, eu não sou o único que sofre, você não é o único que sofre. O mundo não está contra você porque algo deu errado, porque você perdeu o emprego, ou porque teve um diagnóstico ruim no último exame médico que fez. Há muita gente sofrendo, e Pedro faz questão de dizer, ele escreve numa época em que a perseguição estava intensa, iria se intensificar mais, porque Nero iria explodir com a sua ira em perseguição aos cristãos. Ele está dizendo: olha, no mundo inteiro, vocês, meus irmãos, não são os únicos que sofrem. No mundo inteiro, espalhado, tem aí cristãos, há pessoas sofrendo. Não é só a sua unha que fica encravada, a de outros também fica. Não é só você que perde um ente querido, outros também perdem. Eu preciso ter um olhar realista. Depois da queda no jardim do Éden, o mundo funciona de modo caótico, e coisas ruins acontecem a qualquer pessoa, inclusive as pessoas boas. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Inclusive aqueles que não receberam o boletim, na pastoral de hoje, o pastor fez uma escala para que eu escrevesse. Eu falei um pouco sobre isso, sobre essa naturalidade do sofrimento. Nós estamos sofrendo, sim, e outros também, mas cada vez que eu sinto uma dor, ou que me acontece uma frustração, eu sofro uma tentação. Sabe qual é? De dizer: puxa, só acontece comigo, puxa, comigo de novo, e começa a me sentir um injustiçado. No fundo, eu estou culpando Deus pelo que eu estou sofrendo. Mas Pedro está dizendo: todos estão sofrendo, o mundo é assim, dói, mas do outro também dói. E a autocomiseração é um vilão para aquele que está sofrendo, porque a autocompaixão, essa autopiedade, leva a pessoa para o fundo do poço, leva a pessoa a perder as forças, porque ela vai se recolhendo, dizendo: só acontece comigo, coitado de mim. Mas evite. Quer um conselho para uma vida abençoada? Ouça o que Pedro está dizendo: os outros sofrem também.
amigos seus, ou pessoas da família, ou até desconhecidos, estão aí sofrendo. A pandemia é mundial. Há algumas pessoas que não têm sonho realizado. Aliás, todos nós temos as nossas frustrações. Então sejamos realistas, entendamos que o mundo depois da queda ficou assim. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Cristo fala que venceu o mundo, Ele está colocando uma luz para a gente, uma luz de esperança, dizendo: eu venci, e vocês estão comigo. Se estão comigo, vocês então lá na frente vencerão também. Na verdade, nós estamos num momento de sofrimento, mas quando o plano de Deus se consumar, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor e nenhum tipo de sofrimento, porque Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então olhemos para o sofrimento com certa naturalidade, entendendo que a vida depois da queda é assim, mas que temos a companhia do Senhor. A gente pode lançar sobre Ele a nossa ansiedade, e a presença dEle conosco pode nos fortalecer para que a gente supere os desafios que naturalmente temos que enfrentar nessa vida. Queremos ser abençoados em 2021, e não só em 2021, queremos uma vida abençoada? Então, sigamos esses conselhos do apóstolo Pedro. Seja humilde, reconheça a dependência de Deus, não esqueça que há uma batalha espiritual. Lembrando aqui que Paulo disse aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E então ele vai dizer que essa luta é espiritual, e ele começa a relacionar um pouco dessa batalha que acontece. Ele fala: cingi-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Não nos esqueçamos, não é só uma questão social, existencial, seja lá o que for, é uma questão espiritual. O tempo todo estamos em guerra. E por fim, evitemos a autocomiseração. Ela é um vilão que vem para nos destruir, mas na força do Senhor, debaixo da graça dEle, nós conseguimos vencer quaisquer obstáculos à nossa frente, compreendendo que o Senhor cuida de nós, de acordo com o projeto dEle. Lembremos-nos que então, numa vida abençoada, humildade e vigilância não podem ser jamais ignoradas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de pensarmos na Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito fala ao nosso coração e nos ajuda a entender o registro sagrado. Pedimos agora que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a seguir esses conselhos para uma vida de fato abençoada por Ti. Ajuda-nos a cultivar a humildade, ajuda-nos a depender do Senhor, a se render aos Teus pés com toda a confiança. Ajuda-nos a não ignorar nosso adversário espiritual, e a olharmos para o sofrimento, para as frustrações, não com autocomiseração, autopiedade, mas confiantes que o Senhor é bom e que o Senhor cuida de nós. Me ajuda, Senhor, ajuda cada irmão, cada irmã que está aqui presente, e aqueles que acompanham ao longe também via internet. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, nós teremos agora o nosso momento de apresentar dízimos e ofertas. Aqueles que estão em casa poderão fazer isso via transferência bancária. Aqui também os irmãos poderão fazer isso, e se por acaso alguém desejar usar o envelope para entregar a sua oferta, embora nós encorajamos a transferência e não o uso do envelope, se você quiser usar envelope, aí no banco tem um envelope, você pode pegar, e na saída vai estar lá o gasofilácio, você pode deixar a sua oferta. Lembremos-nos sempre que o Senhor na sua graça nos dá os recursos,
e que administrar bem esses recursos que Deus nos dá é algo que Deus espera de nós. E a boa administração dos recursos é generosa, ela é responsável, ela leva em conta as necessidades dos outros, as necessidades da expansão do reino, de projetos missionários. Então, com o coração aberto, apresente ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo na noite de hoje. E os nossos visitantes, aliás, eu gostaria de saber, tem alguém que está nos visitando aqui hoje? Fique em pé só para eu ver daqui. Deixa eu ver, alguém presente, alguns visitantes, sejam muito bem-vindos. É uma alegria para a Igreja Batista de Vila Mariana receber vocês. Que Deus os abençoe sempre, e sempre que puderem estar com a gente, sinta-se muito à vontade. Aqui é um local onde nós separamos para conhecer a Deus e para servir a Ele. Então que Deus abençoe a vida de vocês. E aqueles que estão acompanhando pela internet também, que não são membros aqui da igreja, Deus os abençoe. Ninguém deve se sentir constrangido a ofertar. Lembre-se que a bênção de Deus está sobre sua vida só de você estar ouvindo a palavra, mas se desejar, fique à vontade para fazê-lo também. Então cantemos ao Senhor enquanto os dízimos e ofertas são entregues. Vamos ficar em pé, irmãos, para louvar o nosso Deus. Quando Cristo a trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remidos dessa terra meu Jesus vier buscar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse dia glorioso, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos triunfantes Deus levarem no porvir e fizerem então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Viverei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Vamos estar lá. Nós, como quando a gente está assistindo um filme, os mocinhos, a gente sabe que eles vão se dar bem no final, né? E nós somos os mocinhos da história. Pela graça de Deus, a gente vai estar lá, nosso nome vai ser chamado. Então vamos agradecer ao Senhor por isso. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã no retorno ao seu lar. Que Deus abençoe irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet. E nossa saída é daquele modo tranquilo e seguro que nós temos feito. Quem está sentado mais para os fundos devem sair primeiro, depois os que estão aqui na frente, evitando a aglomeração, para que todo mundo continue com o seu corpo saudável. Oremos então. Pai celestial, obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu para te adorar. Obrigado pelos hinos, pelas músicas que cantamos em teu louvor. Obrigado porque a tua palavra fala ao nosso coração. Obrigado porque podemos sentir aqui a comunhão uns dos outros, mesmo os que estão distantes pela internet, Senhor. Estamos num só espírito, numa só fé, te servindo, te adorando. Guarda cada uma das tuas ovelhas, Senhor, aqueles que estão enfermos, cuida desses irmãos e irmãs, Pai. Onde eles estão agora, afofa-lhes a cama, ameniza dores, Senhor. Traz paz, esperança e a saúde que o coração deles almeja.
Senhor, aqueles que estão preocupados com o emprego, com o negócio que não está indo bem, estende as tuas mãos de graça, prospera a vida desses queridos irmãos e irmãs. Senhor, outros problemas, outros tipos de sofrimento que cada um enfrenta, pedimos a ação graciosa, poderosa do Senhor na vida deles. Senhor, seja conosco, e que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu infinito amor, e a comunhão restauradora, renovadora, consoladora do Teu Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora, Senhor, e para sempre, amém, amém.